Olá, alunos e alunos do primeiro ano, aqui quem fala é o professor Álvaro de Sociologia. Hoje eu vou falar um pouco sobre essa primeira semana do PET. Eu não pretendo aqui falar sobre as atividades em si, né? Eu não vou abordar elas, nem passar as respostas delas, porque eu acho que é uma tarefa muito mais sua do que minha. Minha tarefa é auxiliar vocês, né? Esse PET, ele vai trabalhar com a noção de raça, né, e seus efeitos sobre a desigualdade e discriminação racial no Brasil. Na verdade, a discriminação, ela já está ligada a essa questão da desigualdade. Eu acho um pouco estranho, na verdade, ser essa a primeira abordagem dentro da sociologia. Eu começaria primeiro apresentando para vocês o que é a sociologia, mas como ele começou por aqui, a gente segue, né? A gente prossegue. A ideia aqui é demonstrar como a discriminação racial está ligada à questão da desigualdade. Ele vai dizer que você tem que ter algumas competências para analisar isso, né? A primeira delas é uma competência histórica, né? Você tem que ter trabalhado dentro da história essas questões de diversidade, né, na sociedade brasileira, e dentro da geografia também essa questão de análise da distribuição territorial da população brasileira. Depois ele fala aqui um pouco sobre o que é a raça, né, dentro do dicionário brasileiro, né, o Michelis, e depois ele vai falar sobre como a biologia trata essa noção de raça, dizendo que não existe raças ou etnias diferentes, né, que existem, na verdade, uma raça só, que é a raça humana. Esse é um discurso extremamente problemático, né, não que não seja real, logicamente, somos todos humanos, né, mas esse é um discurso extremamente usado por pessoas que praticam um discurso racista. Olha, beleza, somos todos humanos, mas nós temos humanos que, pela cor de pele, são tratados de maneira diferente, têm mais dificuldade de alcançar determinados escalões da sociedade e assim por diante. Então, esses problemas estão aí, eles são visíveis. Se você não vê, é porque você está se cegando, né? Mas ele está na nossa frente. É fácil perceber isso. Basta você dar uma pesquisada aí, por exemplo, discrepância salarial entre negros e brancos. Você vai ver que existe uma discrepância muito grande entre negros e brancos do sexo masculino, uma discrepância também muito grande entre mulheres, né, ou negras e brancas. Você vai ver que a mulher negra, dentro desse quesito, né, por ser mulher e por ser negra, ela tem um salário ainda mais baixo ainda, né, uma média salarial mais baixa. Então você vai se perguntando, né, olha, por que isso acontece, né? Isso acontece justamente por uma questão histórica, né? Vocês sabem que o Brasil ele foi um país colonizado por Portugal e Portugal trouxe para cá, né, negros e esses negros foram escravizados. Nós fomos o último país da América, né, da América Latina aqui inteira, a abolir a escravidão, e mesmo abolindo essa escravidão, não se fez mais nada, né? Essa população ela foi deixada de lado e ela até então ela havia somente aprendido, né, aprendido aspas nisso, a ser escravos, certo? Então, a partir daquele momento, eles eram libertos, mas eles eram libertos formalmente, né? Mas eles não eram libertos de verdade, porque eles ainda continuavam sendo tratados de maneira diferente. Basta você perceber, vai em bairros mais pobres, mais afastados, e ver qual que é a principal composição racial daquele bairro, né? Então existe todo um problema aí, né, que o movimento negro, né, pessoas do movimento negro estão dizendo que existe, que é necessário fazer mudanças. Pesquise, por exemplo, a questão do Covid, né? Você vai ver que muito mais pessoas negras, pobres, periféricas, são atingidas pelo Covid. Então, você vai ter que responder essas perguntas se você acha que não existe racismo no Brasil. O racismo é extremamente danoso, ele é extremamente nocivo e ele é um problema muito sério na sociedade como um todo, né? Não na sociedade só brasileira, na sociedade global, certo? Então, esse problema ele existe. E a sociologia, em certa medida, ela vai passar por esse debate, né? Muito do desenvolvimento da sociologia brasileira, ele passa por esse debate da questão da raça, certo? Num primeiro momento, alguns autores vão sugerir que no Brasil poderia existir uma democracia racial. O que eles querem dizer com isso, né? O que ele quer? Gilberto Freire, o nome do cara que diz isso. Ele quer dizer que pelo Brasil ser um país miscigenado, né, de raças miscigenadas, nós teríamos uma maior proximidade entre essas raças. Então, brancos, negros e indígenas iriam se tratar mais iguais, né? Mas a questão é que isso não acontece na prática. Essa questão da democracia racial foi uma hipótese levantada pelo Gilberto Freire naquele momento, que depois ela foi cooptada dentro de um gesto político, né, para tentar vender essa ideia da brasilidade. Nós somos o Brasil, nós somos um povo feliz, nós somos um povo misturado, nós somos um povo que está sem festa e assim por diante. Mas nós vemos na prática, né, como eu já disse, que isso não acontece na realidade.
E aí vai vir vários e vários autores que vão dizer que não é assim que funciona, que existe uma sociedade estratificada, ou seja, né, que pessoas ocupam partes diferentes da sociedade, e essa estratificação social, ela é maior, né, a desigualdade, ela é maior entre pessoas de cor de pele negra, né? Então, há um problema muito grande aí. Vocês vão ter dois exercícios aqui para resolver. Um é com uma questão, né, interpretativa, você vai interpretar essas duas tabelas, e essas duas tabelas servem para mostrar aí quanto, né, dessa população negra ela ocupa o ensino superior no Brasil. Você vai ver que é bem pouca mesmo, né, bem pouca pessoa que ocupa. E isso é interessante também de vocês pensarem, né? Faça uma pesquisa, por exemplo, também em qual que é a maioria da população carcerária brasileira. Então você vai ver que existe também um encarceramento em massas, né, um extermínio em massa das pessoas de pele negra. Aqui nós temos o exercício 2, onde ele vai apresentar dois textos, depois ele vai falar sobre essa questão de democracia racial no Brasil. Democracia racial é um termo que não existe na realidade, é uma proposta, é uma hipótese que um autor, em determinado momento da sociologia, ele vai levantar esse debate, ele nunca concluiu esse debate, ele não afirmou que era isso mesmo, mas a democracia racial, ela institui, né, pensa-se que, na verdade, existe uma igualdade entre as raças, justamente pelo modelo de colonização que foi o Brasil. Então, existia ali, em determinada medida, uma contribuição na formação da identidade nacional de todas as raças. Se todas as raças, brancos, negros e indígenas, contribuíram, né, quer dizer que essas raças vão ter o mesmo tratamento dentro da nossa sociedade, mas a gente sabe que isso não é uma realidade. Bom, pessoal, na próxima semana a gente continua com a semana 2. Espero que tenha sido proveitoso. Até a próxima.